e por termos plena certeza que Tu és real, Senhor. Realiza na vida de cada um aqui, opera na vida de cada um, em cada lar, em cada família, em cada vida, Senhor, o Teu querer, o Teu realizar, o Teu operar, o Teu agir, Pai. Atende nesse momento cada pedido de oração que está sendo feito a Ti, cada pedido verbalizado, não verbalizado, cada pedido colocado ali no chat da transmissão, nos comentários dos vídeos do canal, nas redes sociais, Pai, no caderno de oração, onde houver uma necessidade, Pai, atua, seja ela na área familiar, financeira, pessoal, sentimental, seja uma necessidade de direção, orientação, descobrir a Tua vontade, Senhor, faz, porque nós sabemos que Tu és um Deus pessoal, que se preocupa com cada um de nós, que se preocupa com cada família, Senhor. Por isso nós Te agradecemos nesta manhã, e pedimos que a Tua palavra continue a falar conosco, como já tem falado através dos cânticos, em nome de Jesus, amém? Queremos dar as boas-vindas a Tatiana, que está conosco pela primeira vez. Seja bem-vinda, sinta-se bem no nosso meio, amém? Deus abençoe, essa é a casa do Pai, fique à vontade. Queridos, antes de ir para a palavra, eu jamais poderia deixar de relembrar aqui o grande livramento, a grande bênção que Deus nos concedeu domingo passado, depois de um culto maravilhoso pela manhã. Deus falou para minha esposa que era para nós irmos tranquilos para aquele casamento, que Ele iria nos levar e iria nos trazer. E realmente, de fato, foi o que aconteceu, queridos. O carro que estava com problemas, deu problema logo na subida da Anchieta, mas o mecânico havia falado para a gente que dava para ir, mesmo com aquele problema. E, queridos, o carro andou mais ou menos, depois que começou a dar problema, 100 quilômetros, daqui até Mairiporã, praticamente sem freio, queridos. O meu filho Heber, ele foi segurando o freio na mão, e o carro dançando, deslizando na pista, porque estava com os rolamentos todos estourados. Quando chegamos lá na cidade de Mairiporã, 120 quilômetros, meu genro Bruno, que estava no carro de trás, pediu para nós passarmos na frente. Quando nós passamos na frente, depois de andar um pouco, ele percebeu muita fumaça. Foi aí que meu filho falou: pai, não dá mais para ir, o carro está pegando fogo. Sei que foi uma correria para mim, para a pastora... Hã? Oi? Não, aí ele já estava apavorado, eu mais ainda, eu quis sair do carro com o cinto preso, e não conseguia sair, aquela fumaceira, aquele cheiro de queimado, e o carro parou mesmo ali, zero de freio, e com o rolamento da roda traseira totalmente torrado, queimado. Mas, queridos, como Deus falou que nós iríamos até lá e voltaríamos, que era casamento do nosso sobrinho, nós ficamos crendo naquela palavra, não foi imprudência, mas não tinha como pararmos no meio do caminho, e paramos exatamente ali, sabe aonde, queridos? Bem a 20 minutos de onde seria a cerimônia de casamento, num lugar deserto, sem nada. Quem viu o vídeo? Sem nada na estrada, nada. E paramos lá. O Bruno levou a Dani, as crianças, a Usana para a cerimônia de casamento. Nós ficamos lá na beira da estrada esperando ele voltar, mas pensando, e agora? Vamos deixar o carro aqui? Como será? Chamar um guincho a essa altura, nós vamos gastar quase o valor do carro, que é um carro 2007. E aí, sentamos ali na beira da estrada, num ponto de ônibus, que talvez passasse ônibus de hora em hora, e ficamos ali, orando em pensamento. De repente veio passando, descendo de uma ladeira, um casal, bem simples, terno e gravata, Bíblia na mão, e eu, na minha inocência, parei eles e falei: vocês são daqui? Conhece algum mecânico por aqui? Imagina uma estrada deserta, sem nada. Aqui, aqui em frente, subindo esse morro, atrás de vocês, tem o David, rapaz muito bom. E eu olhei e não vi casa nenhuma, não vi lugar nenhum. Ele falou: tem que subir esse morro. Eu falei: me leva lá, por favor.
ele me levou, e lá em cima do morro, escondido, tinha uma casinha. O David saiu de boa vontade, veio, olhou o carro, falou, o problema aqui parece que está sério, eu aconselho vocês a deixar o carro aqui, ele pernoita aqui, amanhã vocês pegam, logo cedo eu ligo para vocês e digo qual é o problema, que eu vou desmontar a roda. E assim foi, deixamos o carro lá, seguimos para o casamento no carro do meu genro, e no dia seguinte, 8h30 da manhã, o David estava mandando um WhatsApp, pastor, o carro, mostrou a foto, torrou todo o rolamento, você me compra outro rolamento, traz aqui que eu trago. E eu já tinha perguntado o preço do serviço dele, R$80, ele poderia cobrar o que ele quisesse, 500, 600, 700, porque eu estava na mão dele. Mas como Deus dirige em todas as coisas, ele fez a gente parar no lugar certo, em 120 quilômetros, para um lugar certinho, na hora certa que vinha o casal, e deu tudo certo. No dia seguinte fomos lá, levamos a peça para ele, tinha uma única loja na cidade aberta, que vendia aquele rolamento, levamos para ele, ele trocou, e viemos tranquilos, numa boa. Isso é Deus ou não é, queridos? Agora alguém pode dizer, é coincidência, pastor. O senhor parou naquele lugar ali, foi coincidência. Foi coincidência o senhor encontrar aquele casal de irmãos da igreja. Foi tudo coincidência. Vocês acham que é coincidência, gente? O fato de Deus ter guardado para o carro não ter batido, não ter deslizado numa ladeira, perdido a direção. O Weber falou, pai, eu só consegui levar aquele carro até lá, porque na minha adolescência eu brincava muito de joguinhos de videogame, dirigir carrinho no rally e tal, e eu me senti como se estivesse num jogo de videogame, dirigindo o carro no meio de um rally na lama. Era assim, porque o carro deslizava assim, eu via que estava totalmente sem controle. Bem, gente, mas é isso. O que eu quero dizer é que quando nós pedimos a direção de Deus, e principalmente colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele dirige todas as coisas. Qual foi o tema da mensagem domingo passado de manhã, vocês lembram? Eu falava sobre que se Deus não tiver o primeiro lugar na nossa vida, Ele não pode ter o segundo, não pode ter o terceiro, Ele tem que ter o primeiro lugar. Se Ele não ocupar o trono central do nosso coração, Ele vai estar na cruz, nós vamos estar novamente crucificando o Filho de Deus. Então o primeiro lugar é dele. Nós podíamos ir de manhã, lá para Mairiporã, fizemos questão de fazer o culto da manhã, não tive pressa nenhuma em terminar, terminou meio-dia, foi aquela bênção, aquele mover do Espírito Santo, e Deus se encarregou, falou, agora vocês colocaram a mim em primeiro lugar, meu reino em primeiro lugar, agora deixa que eu faço o demais, eu faço o resto. E levou a gente, o carro foi literalmente conduzido pela mão do Senhor, até o lugar certo que ele deveria parar e ficar, no momento certo que ele deveria parar. Depois eu fiquei pensando, por que a gente saiu aquele horário de casa? O casamento era às 4, saímos quase 3, ainda fui abastecer num posto para lá, poderia ter abastecido no caminho. É que tinha um horário para a gente estar naquele lugar e parar naquele lugar, porque se não fosse isso, imagine, qual seria o desfecho disso? O carro parado no meio do mato, em algum lugar, em algum ponto, eu ter que chamar um guincho, gastar um dinheiro enorme, ia perder o casamento, ia perder tudo, não tinha como, então parou na hora certa, no lugar certo, passou da noite lá no lugar certo, meu Deus, foi tudo demais, né? Então é isso que Deus faz, Deus ele faz coisas tremendas. E na volta, vindo, na terça-feira, vindo já de Guarulhos para cá, eu liguei o rádio numa estação evangélica de São Paulo, e ouvi uma palavra interessante. Eu falei, esse vai ser o tema de domingo, vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículos de 1 até o versículo 28. O texto é um tanto extenso, mas vale a pena nós lermos todo ele, porque Deus tem muito, muito a falar conosco através desse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, os versículos de número 1 a 28, não sei se vai dar para transmitir, para passar aí na tela.
Olha aí, nós lemos o seguinte: havia certo homem de Ramataim, Zúfita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E assim Ana engravidou, e no tempo devido deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Um breve pano de fundo para nós destacarmos aqui o que acontece neste texto. Texto que fala que um certo homem
de Ramataim, lá das montanhas de Efraim, chamado Eucana, tinha 2 mulheres. Por que 2 mulheres? Ele era casado com Ana, e tinha uma serva, uma escrava chamada Penina. Naqueles dias, no Oriente, os filhos eram honra para o casal. Uma mulher que não tivesse filhos, que não dava filhos ao seu marido, era considerada uma vergonha, um opróbrio. O marido podia, depois de 5 anos sem a mulher lhe dar filhos, despedir aquela mulher e se casar com outra. Outra concessão que era feita ao marido era que, se a sua mulher não tivesse filhos, não lhe desse filhos, ele poderia ter filhos com a sua escrava, com a sua serva. E foi isso então que aquele homem Eucana fez. Como Ana não lhe dava filhos, ele teve filhos com a escrava, com a serva chamada Penina. E assim, aquilo trouxe um problema sério para aquela mulher, Ana, para aquele lar, aquela família, porque a paz ali já não havia mais. Penina se tornou rival de Ana, porque ela dava filhos a Eucana e Ana não, e ela provocava Ana excessivamente. Mas Eucana amava mesmo de verdade, era a Ana, e a ela sempre dava uma porção melhor de tudo, uma porção dobrada. Mas aquela mulher Ana, ela não se conformava com aquilo. Ela dizia: não, eu não me conformo com essa situação. Eu não estou podendo gerar filhos, mas Deus pode mudar a minha situação. E todos os anos, quando Eucana subia ao templo para adorar, Ana também ia junto com ele e passava ali a maior parte do tempo orando ao Senhor, adorando ao Senhor, para que ele pudesse lhe ouvir a oração. E numa daquelas ocasiões, Ana estava tão abatida, ela entrou no santuário para orar ao Senhor, mas ela não conseguia emitir voz. Talvez você já passou por isso. Você talvez já esteve ou até está passando por uma situação desta. São tantas tribulações, são tantas angústias, que você não consegue nem orar. Você vai abrir a boca para orar, e as palavras não saem da sua boca. Você talvez fique balbuciando alguma coisa, e você não tem forças para pedir, você não tem forças para orar. Olha, o Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, que está em todos os lugares, Ele é onipresente, e que tem todo o poder, Ele é onipotente. Ele ouve a sua oração, nem que seja do seu coração, nem que seja um balbuciar dos teus lábios, nem que esteja no teu pensamento. Eu quero te dizer, Ele quer te dizer nesta manhã, que Ele está ouvindo a sua oração, a sua petição, o seu clamor. Ele está atento às necessidades da tua vida, do teu lar, da tua família, sejam elas quais forem, o Senhor está atento. E Ana ali, naquela situação, balbuciando aquelas palavras, meio que choramingando ali no templo, no altar do templo, o sumo sacerdote, Eli, vendo a mulher naquela situação, ainda julga erroneamente, pensando que ela estivesse embriagada. Talvez você esteja nessa mesma situação, além de passar por situações difíceis, ainda tem pessoas que te julgam, ainda tem pessoas que te interpretam mal, ainda tem pessoas que dizem coisas a respeito de você que não são a verdade, e você fica sem saída pensando: quem que pode me defender nessa situação? Quem que irá me compreender nessa situação? O Senhor te compreende, e nesta manhã Ele está ouvindo, compreendendo a tua oração, entendendo e atendendo o seu pedido. Creia, porque o Senhor se lembrou de ti como se lembrou de Ana. E é exatamente isso que o texto diz. Ana ali chorando, angustiada, a sua alma coberta de tristeza, sendo mal interpretada. Eli, o sacerdote, disse para ela: vá em paz, e que o Deus de Israel
lhe concedo o que você pediu. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Você não vai parar no meio dessa caminhada, por causa dessa luta, por causa desta tristeza, por causa desse problema. Siga o teu caminho, vá em frente às lutas da vida, não pare, não, porque a oração é que nos dá o combustível, a oração é que nos dá o fôlego, a oração é que nos dá a força de vida que nós precisamos para continuar nessa luta. E diz aqui o texto que depois da oração ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Coloca uma alegria aí no rosto, coloca uma alegria no teu coração, porque nesta manhã você sai daqui consciente, ciente que o Senhor ouviu a tua oração e vai atender o seu pedido. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e o que pensamos, segundo a grandeza do seu poder que opera tudo em nós. Isaías 43:13 diz assim: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá o agir do Senhor, o mover do Senhor na sua vida? Operando Ele, quem impedirá? E o Senhor decidiu nesta manhã operar na sua vida, agir neste problema, nessa situação. Você verá essa semana, você verá o Senhor agindo, atuando. Você terá um sinal essa semana que o Senhor começou a agir nessa situação. E diz o texto, versículo 19, que na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou de Ana. E o Senhor se lembrou de Ana, como se lembrou de você nesta manhã. Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele se lembrou de ti, Ele se lembrou da tua oração, Ele se lembrou da tua situação, Ele viu o teu problema, Ele viu a tua aflição, e Ele já está agindo neste problema. Creia, você sai daqui nesta manhã com esta resposta, que o Senhor se lembrou de você, que o Senhor se lembrou de você, que o Senhor se lembrou de você. Versículo 20, assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho. E no devido tempo do Senhor. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus na terra. Há um tempo para todo propósito. Há tempo tanto de rir como há tempo de chorar. Há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer. Há tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo para tudo nessa vida, queridos. E no devido tempo, Deus irá conceder aquilo que você está pedindo. Creia nisso. É no devido tempo. Repare no versículo de número 4, 5, que apesar de o Senhor amar a Ana, Ele tinha lhe cerrado a madre, Ele tinha fechado a madre de Ana, Ele tinha deixado a estéril. Não foi o diabo que encerrou a madre de Ana, não foi o diabo que a deixou estéril, foi o Senhor. Repare, e quando o Senhor fecha uma porta, somente Ele pode abrir, e no determinado tempo por Ele. Agora pergunta, por que o Senhor deixou Ana naquela situação durante todo aquele tempo, impossibilitada de ter filhos, estéril, se Ele poderia não ter deixado ela daquele jeito, se Ele poderia ter resolvido o problema dela antes? Por quê? A resposta é, porque Deus tinha um propósito especial na vida de Ana. O bebê que ela deveria gerar, no tempo certo, não seria qualquer criança, seria uma criança gerada para um propósito muito especial e no tempo certo. A nação de Israel estava passando por um período de transição. Eles não tinham reis, era um governo teocrático, governo de Deus. Mas aí eles, vendo outras nações que tinham reis, invejaram as outras nações e pediram a Deus um rei.
Deus concedeu o pedido deles. Naquele tempo, eles tinham apenas juízes. Quando a nação passava por problemas, dificuldades, Deus levantava um juiz, um líder da nação, e aquele líder era usado para livrar a nação de Israel dos seus opressores. Mas eles estavam agora num período de transição, eles estavam pedindo um rei, e naquele tempo era o sacerdote quem deveria ungir o rei. E o sacerdote naqueles dias era Eli. Ele tinha filhos maus, filhos que não estavam fazendo as coisas corretas. Deus tinha já um sucessor, Deus estava preparando o sucessor para Eli. E quem era o sucessor do sumo sacerdote que Deus estava preparando? Samuel, o filho que Ana geraria. Olha só, agora vocês compreendem por que Deus fechou a madre de Ana, por que Deus impediu ela de ter filhos, porque ela passou todo aquele tempo sendo humilhada, sofrendo vergonha, sendo desprezada por uma simples serva, uma simples escrava, que gerava filhos e ela nada. Por quê? Porque o que deveria nascer de Ana seria algo muito especial. O que deveria ser gerado de Ana era para um propósito especial. Teria que vir no tempo certo, da maneira certa, da forma certa. E tudo cooperou. Porque Ana se propôs no seu coração fazer um voto ao Senhor. Olha, Senhor, se tu me deres este filho, varão será consagrado a ti, Senhor. Te servirá todos os dias da vida dele. E no devido tempo, no tempo certo, no tempo determinado pelo Senhor, Ana gerou aquele filho, desmamou. Diz as tradições históricas judaicas que o período de desmame de uma criança, em média, 5 anos. Isso quer dizer que ela levou o menino para o templo para ser consagrado e ali ficar aos 5 anos de idade. Agora, queridos, pense, uma mulher que demorou tanto tempo para ter filhos, talvez uns 5 anos, porque o marido podia ficar 5 anos com uma mulher, se ela não tivesse filhos, ele poderia despedir aquela mulher e ficar com outra. Então ela deve ter ficado uns 5 anos sem ter filhos, e depois que tem um filho, na idade de 5 anos, ela leva para o templo, consagra ao Senhor e ali deixa. Você teria essa coragem? Você que tem filhos, criança, talvez um filho de 5 anos, você teria coragem de entregá-lo no templo, deixá-lo ali, para viver para o resto da vida ali no templo, servindo ao Senhor? Mas Ana sabia que aquele filho que Deus havia lhe dado, não era dela, mas era de Deus. Os nossos filhos são de Deus, são herança do Senhor, são gerados por Ele e para Ele devem ser consagrados. Lembre-se, Deus nunca irá nos dar aquilo que nós não temos condições de devolver a Ele. Tudo que Deus nos dá tem que ser dele, tem que ser consagrado a Ele, tem que ser devolvido a Ele. E Ana tinha essa consciência, Deus me deu, e eu tenho que consagrá-lo ao Senhor, eu tenho que entregá-lo ao Senhor, para que ele possa servir ao Senhor todos os dias da vida, todos os dias. E foi o que Ana fez. Ali, ela levou, desmamou o menino, levou ao templo, com uma oferta de sacrifício, e concedeu ele para a obra do Senhor, para viver ali, todos os dias da vida. E com certeza, queridos, Deus não deixou Ana só, e concedeu mais, muito mais para ela. Agora, desse texto, dessa história, fica algumas lições para nós. Importante saber que o Senhor não deixou o plano dele acabar na trajetória da sua família, na trajetória da sua vida familiar, na trajetória da sua vida pessoal. Ele não deixou, não permitiu que o plano dele acabasse. Não é uma luta, não é um problema, não é uma situação, uma circunstância que vai fazer com que o plano de Deus acabe na sua vida, que o plano de Deus termine na sua vida. Não há luta, não há problema, não há dificuldade, não há circunstância que impeça o plano de Deus de continuar, de prosseguir na sua vida. Antes
Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Não é a luta, não é o problema, não é a situação, não é a opressão, não é a perseguição que vai impedir o plano de Deus de ser realizado na sua vida. E no momento certo, na hora certa, da forma certa, no tempo certo, Deus irá agir. Você só não pode perder a paciência. Você só não pode deixar de esperar. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lamaçal, de um charco de lodo, pôs os meus pés firmes sobre uma rocha, e colocou um novo cântico na minha boca, muitos verão e compreenderão o agir, o mover do Senhor na minha vida. Outra coisa, queridos, mesmo que Deus tenha fechado a porta, é por um propósito, e se Ele fechou, só Ele pode abrir, e no tempo certo. Capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículo 20, diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O Senhor sabe que você tem pouca força, o Senhor sabe que você está clamando: Senhor, me dê força, me ajude a sair dessa, me ajude a me levantar, me ajude a prosseguir. Tendo pouca força, guarde a palavra do Senhor. Importante é você estar guardando a palavra do Senhor, importante é você estar sendo fiel, porque o Senhor no tempo certo, Ele vai abrir essa porta que se fechou. Olha, queridos, a oração é que faz conexão entre a nossa fraqueza e a força de Deus. A oração é que faz conexão entre a nossa fraqueza e a força de Deus. Se temos a nossa fraqueza, Deus tem a força, e é através da oração que é feita essa conexão entre a nossa fraqueza e a força de Deus. Que linda essa frase, né? E Ana sabia disso. Ana, na sua fraqueza, orou ao Senhor, buscou o Senhor, e a oração é que fez a conexão entre a fraqueza de Ana e a força de Deus. É a oração que faz essa conexão na nossa vida. Ah, queridos, e tem mais. A oração também faz conexão entre a nossa necessidade e o milagre de Deus. Há uma necessidade na nossa vida? Deus tem um milagre para essa necessidade, e é através da oração que vai ser feita essa conexão entre a nossa necessidade e o milagre de Deus. Qual a sua necessidade? Não importa qual seja, Deus tem um milagre para a tua necessidade, Deus tem uma solução para o teu problema, Deus tem uma resposta para a tua oração, e Ele vai te responder, Ele está te respondendo nesta manhã. Olha, além disso, a oração também faz a conexão entre o nosso altar e o trono de Deus. Essa é linda, hein? A oração é que faz conexão entre o nosso altar e o trono de Deus. Através da oração nós somos conectados. O nosso altar de oração é conectado ao trono de Deus. E diante do trono de Deus você pode pedir, você pode fazer o seu pedido, você pode clamar, você pode buscar e ter a sua oração atendida. E para finalizar, queridos, o segredo da oração é a oração em segredo. O segredo da oração é a oração em segredo. E quando nós nos calamos, Deus fala. Quando nós ouvimos, Deus fala. Experimente não falar nada na sua oração. Experimente se calar. Deixe que Deus fale, porque muitas vezes nós pensamos que oração é só nós falarmos, e não paramos para ouvir, e às vezes Deus quer falar. Você conhece pessoas assim, que a pessoa fala, e você quer falar, a pessoa não deixa, a pessoa fala, e você, a pessoa não deixa, no fim você acaba nem falando, que a pessoa não deixou, ela falou o tempo todo. Deus quer que você pare um pouco de falar, para Ele te falar ao coração. Ouça a voz dele. Uma vez perguntaram
a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher muito piedosa, passava muito tempo em oração. Perguntava para ela: Madre Teresa, quando você ora, o que você fala? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. E se você só escuta, então quer dizer que Deus te fala. O que Deus te fala? Ele não fala nada, ele só me escuta. Então, a oração nada mais é do que a comunicação entre o nosso coração e o coração de Deus. Se nenhuma palavra sai da sua boca ali no momento de oração, você não tem palavras, simplesmente ouça o que Deus está falando ao seu coração. Você vai se levantar com uma nova força, você vai se levantar com uma nova energia, você vai poder caminhar com a certeza de que Deus se lembrou de você, com a certeza de que Deus se lembrou de você, Deus não se esqueceu de você, Deus está pronto para atender o seu pedido. Amém? Para terminarmos, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo a grandeza do seu poder que opera em nós. Eu quero que você, nesta manhã, saia daqui com essa certeza, saia daqui com essa convicção, saia daqui com essa confiança. Guarde essa palavra com você. Deus se lembrou de você, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou o que pensamos, segundo a grandeza do seu poder que opera em nós. Agindo Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Porque antes que houvesse dia, Ele é, e ninguém há que possa fazer escapar das suas mãos. Operando Ele, quem impedirá? Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Apesar de ter pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Você crê nisso? Curve sua cabeça comigo e ore assim agora. Deus, nesta manhã que aqui estamos, Pai, trouxemos a Ti, ao Teu altar, a nossa oração, a nossa petição, o nosso desejo, a nossa vontade. Eu sei que Tu se lembrou de mim nesta manhã, me trouxe aqui para me dizer isto, e para me dizer que Tu estás atento à minha aflição, à minha necessidade. A Ti eu deixo aqui no Teu altar meus problemas, minhas dores, minhas aflições, meus temores, e saio levando confiança, saio levando alegria, saio levando a certeza de que Tu já ouviu minha oração, e no tempo certo, da forma certa, vai agir, vai fazer tudo conforme o Teu querer, tudo conforme o Teu mover, pela força do Teu poder, pela força do Teu nome, Senhor. Só me dá paciência agora, para que eu possa esperar, para que Tu realize, cumpra todo o Teu propósito em mim, ó Pai, e faz com que esse meu pedido venha a ser atendido no tempo certo, que Tu tens esse propósito a ser realizado. Me ajude a perdoar aqueles que me perseguem, me perseguiram, que me caluniaram, me caluniam, que zombam de mim. Senhor, eu sei que isto é apenas para me fortalecer, é apenas para fazer com que eu possa me apegar mais em Ti, porque Tu és a minha solução para tudo. A Ti eu me entrego, nas Tuas mãos estou, e vou continuar seguindo
esperando, confiando em Ti, Senhor. Tu és a minha força, a minha ajuda, o meu socorro. Tu és o meu Deus.